cordial bom dia a todos. Eu agradeço ao diretor-geral da Escola da Magistratura, desembargador Sérgio Verani, estimado amigo, a oportunidade de voltar a estar com vocês aqui. Não há orfandade quando o que se afasta é o irmão caçula. É o irmão caçula que se beneficiou extraordinariamente daqueles anos de convivência com o professor Verani, o desembargador Verani, na Quinta Câmara Criminal. Eu confesso que tenho, claro, saudades, mas, como eu disse, em uma vida cabem muitas vidas, e quando se faz parte de uma geração de brasileiros como a minha, que começou a trabalhar ainda no início da adolescência, e ninguém começa a trabalhar no início da adolescência como alguma coisa satisfatória, algo que é querido, é desejado, é sempre fruto da necessidade, sem ter a condição de olhar para o futuro e se imaginar 40 anos depois, ao percorrer essa estrada e a acumular tantas experiências vivas e positivas, algumas das quais eu mencionarei hoje aqui, fechar esse ciclo significa também deixar para trás muitos sentimentos bons, muitos sentimentos prazerosos. Um deles, o de ter convivido com o amigo, professor, desembargador Sérgio Verani, com o desembargador Cairo Ítalo, com o desembargador Haddad, com a nossa queridíssima Salcedo, com Távora, com tanta gente na Quinta Câmara Criminal e, na pessoa de todos vocês, com todos os meus estimados amigos, juízes e desembargadores, todos magistrados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A segunda consideração inicial, e aí já me dirigindo ao auditório, é que, quando eu iniciei a minha carreira na magistratura, no final dos anos 80, não havia escola da magistratura, mas havia uma associação dos magistrados cujo diretor cultural era o desembargador Renato Maneschi. E o desembargador Maneschi promovia, às segundas-feiras pela manhã, encontros com professores, com juristas, com juízes mais antigos, desembargadores, e eu, nesses 3 anos iniciais, obrigado, da minha carreira na magistratura, obrigado, eu participei de praticamente todos os encontros das segundas pela manhã e tive a oportunidade de me beneficiar da experiência destes estudiosos, pensadores, juristas e juízes mais antigos. E eu espero agora poder, de alguma forma, contribuir para a carreira de vocês e para a vida profissional de vocês, pelo menos com um pouquinho daquilo que eu me beneficiei nesse tempo inicial de magistratura, e que, ao longo da minha experiência, da minha carreira judicial, só foi sendo incrementado com o diálogo constante com antigos professores como Weber Martins Batista, que era desembargador do Tribunal de Justiça, José Carlos Barbosa Moreira e outros. Portanto, com esse espírito de poder contribuir ou colaborar, ou querer contribuir e colaborar com a formação de todos, que eu venho aqui. O tema que me foi assinalado é o sistema acusatório. Ele é oportuno, na minha opinião, por muitíssimas razões, que vão de julgamentos mais midiáticos ou mais em evidência, com um enorme potencial de emitir mensagens para a comunidade jurídica a respeito da estrutura do processo penal, da maneira pela qual o sistema de justiça criminal se organiza no Brasil. Estes julgamentos falam muito
do que seria essa experiência concreta dos estatutos jurídicos dos principais sujeitos processuais, da acusação, da defesa, do juiz, e da maneira como esses sujeitos se relacionam entre si com outros sujeitos processuais para a produção de uma sentença, para a resolução de um caso, para a apresentação da solução de uma questão controvertida na seara penal. É um aspecto da questão, é um dos ângulos pelos quais se pode pensar a respeito da importância da reflexão sobre os sistemas de justiça criminal. Afinal de contas, há algo de novo no ar no Brasil a respeito desse tema. A segunda, não em ordem de importância, não em ordem de importância menor, mas a segunda questão que justifica a atualidade do tema tem a ver com a inserção do Brasil em uma ordem jurídico-política que transcende as nossas fronteiras e não fica limitada pelas regras jurídicas produzidas exclusivamente no âmbito interno. É uma realidade, para nós, brasileiros, relativamente nova, mas é uma realidade. Significa dizer, vocês, juízes, que vão ter pela frente 20 anos, 30 anos, 35 anos de carreira, irão lidar cotidianamente com esse diálogo, essa interlocução com fontes normativas não originalmente brasileiras, mas que nos obrigam, nos condicionam, que fazem parte da nossa vivência jurídica, da nossa experiência jurídica, que fazem parte do direito brasileiro. É uma experiência que vocês viverão muito mais intensamente e naturalmente que os magistrados mais antigos. Daí eu até compreendo a dificuldade de alguns juízes mais antigos, desembargadores, ministros de tribunais superiores, em lidar com esta nova realidade da transcendência do direito. Mas, se para eles lidar com isso é tão difícil quanto lidar com o processo eletrônico, para uma geração que cresce e que se desenvolve no âmbito das redes sociais, das tecnologias de comunicação e informação, esta dificuldade ela tenderá a desaparecer e a própria dinâmica global vai naturalizar determinadas atitudes, determinadas estruturas mentais que serão incorporadas ao afazer dos magistrados nesses próximos anos, nas próximas décadas. E é importante saber, portanto, como é que se desenha, qual a arquitetura normativa de sistemas de justiça criminal ideais à luz dessa nova normatividade supranacional. A terceira questão que justifica a atualidade do tema é talvez aquela que menos nos honra como comunidade jurídica. Eu me lembro de um livro do professor Leandro Conder sobre Hegel. E, numa determinada passagem, Leandro Conder cita Hegel, que diz que um povo que não tem a competência para produzir as suas próprias leis estará sempre condenado a ser colonizado por outros povos. Essa subordinação intelectual, essa incapacidade de se tornar um povo autônomo acaba sendo instrumental a formas de colonização que são formas de subjugar a inteligência jurídica, de nos deixar sempre na minoridade da dogmática, do pensamento jurídico.
E, no campo do processo penal, dos saberes jurídicos, o saber jurídico penal, o saber jurídico processual penal, é aquele que mais sofre, porque sofre profundas influências do sistema político, de um sistema político bastante aberto, como deve ser em uma democracia, com atores legitimados a opinar sobre o processo criminal, sobre as questões criminais, e entre estes atores está a comunicação social, estão os órgãos de comunicação social, que nem sempre, no geral, emitem as melhores opiniões, mas nem por isso estão menos legitimados que os demais atores. Então, o processo penal ele lida com essa fronteira e com outras tantas fronteiras que são, nesse caso, comuns ao direito penal, e com uma história no mundo ocidental, uma história realmente de um desenvolvimento teórico ou associado às formas penais de administração de responsabilidade, ou associado às técnicas do direito comercial e do direito civil para a resolução de conflitos. Essa sua autonomia, importante autonomia, que é algo que vai se mostrar, vai ganhar espaço, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quase que concomitantemente com o surgimento de um outro saber, que é o direito internacional dos direitos humanos, e essa simultaneidade de desenvolvimento não é casual, ela está associada a uma avaliação política da maneira pela qual o sistema de justiça criminal, no lugar de fazer justiça, pode contribuir para a perpetuação da injustiça. Essa caminhada, essa trajetória comum do direito processual penal ocidental e do direito internacional dos direitos humanos pós Segunda Guerra Mundial, ela demora a produzir efeitos no campo do saber jurídico em estados como o Estado brasileiro, que vivenciaram longos períodos autoritários. O autoritarismo ele tem uma maneira muito sutil de se espraiar no campo do saber, no campo da preparação técnica dos profissionais, e as categorias do autoritarismo, as categorias jurídicas que estão contaminadas pelo pensamento autoritário, elas não se revelam dessa forma, elas não são etiquetadas assim, elas não aparecem assim. Quase sempre elas vêm anêmicas na sua discussão, anêmicas de análises mais sofisticadas, quer do ponto de vista técnico-jurídico, quer do ponto de vista político. E aí, aqui, pelo menos, há duas pessoas que eu posso invocar como testemunhas. O Marcelo, juiz do penúltimo concurso, salvo engano, e o Rubens Casara, um juiz mais antigo, que na semana passada participaram de uma justa e bela homenagem prestada ao meu professor, ao meu mestre, Afrânio Silva Jardim, não exatamente a ele, mas a sua obra, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Durante o evento, em homenagem ao professor Afrânio, falou-se do tema de hoje, dos sistemas processuais. E a fala sobre os sistemas processuais foi uma fala bastante anêmica, pobre mesmo, eu diria, reveladora de como a dogmática processual penal, que é aquela que mais ou menos é hegemônica no campo das preparações do concurso e que
acaba instrumentalizando muito dos senhores e senhoras, porque eu sei que tem magistrados aqui que também são professores de faculdade, de cursinhos, acabam instrumentalizando o saber dessas pessoas que vão reproduzindo, e ficamos, como Machado de Assis dizia, presos ao pensamento circular. Caminhamos, caminhamos, caminhamos e voltamos sempre ao mesmo ponto, sem qualquer tipo de evolução. Eu penso que isso é muito grave e só revela o quanto de débito tem a doutrina do processo penal para com os profissionais. Como eu disse, a primeira grande razão é exatamente pensar a partir do Supremo Tribunal Federal quais são os papéis que devem desempenhar os sujeitos processuais no processo penal brasileiro atual, mas me parece um tanto incorreto cobrar do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais de justiça, dos juízes, algo que eles não foram ensinados a dar. Daí que a responsabilidade da academia é grande e penso eu que a gente pode tentar superar isso. Eu começo dizendo que essa noção de sistema acusatório é uma noção compartilhada pela comunidade ocidental. Ela é compartilhada, ela é abrigada em algumas ordens jurídicas. O artigo 32, inciso 5 da Constituição Portuguesa tem a seguinte redação: garantias de processo criminal. Inciso 5. O processo criminal tem estrutura acusatória, estando a audiência de julgamento e os atos instrutórios que a lei determinar subordinados ao princípio do contraditório. Existe, eu citei esse dispositivo constitucional apenas como exemplo, existe uma base normativa, existem ordens jurídicas que declaradamente assumem a Constituição acusatória como sendo a base e estrutura do seu processo penal. Não sei se isso é importante, se não é. Se não for importante, não tem problema. Também não sigo falando. Aí eu realmente não sei. Mas se for importante, então eu sigo. Posso seguir? Então, a questão é essa. Eu estou citando um exemplo, poderia citar uma dezena de outros exemplos. Há leis, constituições, que enunciam a estrutura acusatória como estrutura de base do seu processo penal. Na semana passada, eu ouvi dizer, da tribuna, na homenagem ao professor Afrânio Silva Jardim, que isso não existia. E aí eu me lembro do professor Saulo de Carvalho, que cita sempre o nosso horizonte. O horizonte daquilo que existe é o horizonte daquilo que nós sabemos. Estamos perdidos. Carnelucci dizia isso. Carnelucci usava uma expressão, ele dizia o seguinte, ele usava uma metáfora das moedas, uma moeda de 10 centavos e uma moeda de R$1, por exemplo, e dizia, quando se sabe pouco, 10 centavos, o universo daquilo que se imagina ignorar é muito menor, é o que está em volta dos 10 centavos. Quando se sabe um pouco mais, R$1, o universo daquilo que você tem a certeza que ignora é muito maior que aquilo que está em torno do diâmetro da moeda de R$1. Então, eu me preocupo com essas afirmações, que são da responsabilidade da doutrina. Não há ordens jurídicas que, normativamente, tenham feito algum tipo de opção pela estrutura acusatória do processo. Eu acabei de citar um exemplo da Constituição Portuguesa, de 1976, com suas inúmeras revisões constitucionais, em que, declaradamente, o processo criminal tem estrutura acusatória. O processo penal brasileiro ele é herdeiro do processo penal italiano. Dois importantes professores de processo penal italiano, antigos professores de processo penal italiano, um deles falecido em dezembro de 2010, Giovanni Conso e Vittorio Greve, eles, no
compêndio de processo penal italiano de 2010, a propósito de tentar compreender a trajetória recente do processo penal italiano, que é um processo penal que marcadamente tem estrutura inquisitorial que se consolidou nos anos 20 e 30 do século passado, a partir do pensamento e obra de Manzini e de Rocco, e de um código que produziu, para lá de artigos de lei, preceitos dispositivos, produziu uma mentalidade de relação dos sujeitos processuais com a matéria do processo penal, que é profundamente inquisitorial, portanto, um sistema de justiça criminal de orientação autoritária com o qual os italianos tentaram romper em 1988, depois de mais de 30 anos de esforços de apresentação de anteprojetos, um deles da autoria do professor Carnelucci, outro capitaneado pelo ministro Vassalli. Finalmente, em 1988, editada uma nova lei de base, um novo Código de Processo Penal na Itália, e este Código de Processo Penal tinha lá uma feição acusatória, ou tem uma feição acusatória, mas impactou a comunidade de profissionais do direito e a comunidade de juristas, gerou reações e foi alterada em vários momentos. É sobre isso que Giovanni Conso e Vittorio Greff falam, e eles dizem o seguinte: típica, a propósito, é a contínua ênfase da mesma abordagem de fundo que, estando ao preâmbulo do artigo 2º da lei delegada, que haveria de conduzir ao novo Código de 1988, em aberta contraposição ao espírito inquisitório que inspirara o precedente Código de 1930, tudo baseado na antítese entre a instrução secreta e escrita e o juízo fundado no debate público e oral, porém claramente privilegiando a instrução sobre o debate. Então, diz ele, né, essa lei delegada conduziu a orientar o novo Código não apenas aos princípios da Constituição, mas também a tarefa de adequá-los às normas das convenções internacionais ratificadas pela Itália e relativas aos direitos das pessoas e ao processo penal, que, entre aspas, deveria observar também as características do sistema acusatório. Quer dizer, essa categoria, sistema acusatório, a outra categoria oposta, sistema inquisitório, não são categorias menores para a ciência do processo penal. Não são elementos que podem ser deixados de lado. Eles estão no nosso atuar cotidianamente como juízes criminais, mesmo que o juiz criminal não se dê conta de que a sua atuação ela pode ser analisada, avaliada de acordo com um determinado modelo, e que este modelo, por sua vez, presta contas a formas preconizadas de organização e administração da justiça criminal, preconizadas pelas constituições, pela Constituição brasileira, pelos tratados firmados pelo Brasil. Se eu ignoro isso, a ignorância desta localização do processo penal concreto, em que universo ele está localizado, em que continente ele está localizado, acaba sendo extremamente perigosa, porque aí o direito perde aquela capacidade, Verane, de orientação. Afinal de contas, o que é lícito, o que não é lícito? O que se pode fazer de maneira válida, o que não se pode fazer de maneira válida? Qual o sentido? Quando eu estou numa audiência, eu devo inquirir as testemunhas, eu sou o juiz, eu devo inquirir as testemunhas ou devo reservar a inquirição das testemunhas para o Ministério Público e a defesa? Qual é a minha relação com as medidas cautelares? Qual é a minha relação com a notícia da prisão em flagrante que me é apresentada? Eu devo esperar o Ministério Público se pronunciar e, assim, decidir sobre a manutenção da prisão ou não?
qual a minha relação com categorias, inúmeras categorias, diferentes, no tema da prova penal. Qual é a minha relação com a inspeção, com a interceptação das comunicações telefônicas, com o afastamento do sigilo dos dados financeiros, eleitorais, daquele indivíduo, ou com a produção concreta de uma prova que estabeleça um nexo de causalidade entre uma ação atribuída a alguém e um resultado que, segundo a lei penal, é reprovável. Tudo isso não é respondido a partir da intuição, de desejos de fazer justiça, de sentimentos íntimos nossos. Tudo isso se responde em uma democracia, cuja base é o Estado de Direito, e principalmente em uma república, tudo isso requisita respostas, e aí citando uma pessoa que eu respeito profundamente, que é o professor Lênin Streck, tudo isso requisita respostas que não são qualquer resposta. Respostas, algumas são certas, outras não tão certas assim, outras absolutamente reprováveis do ponto da ordem jurídica. Eu trouxe aqui um texto do professor Lênin Streck, publicado no Conjur, no dia 15 de agosto, Perus, Pavões e Urubus, a relação entre o direito e a moral. E ele aqui fala de algo interessante, não sei se o professor Lênin, sei que esteve aqui, a juíza Donati, o juiz Casara, nós almoçamos juntos com o Lênin, depois da palestra para os jovens juízes. Deixa eu te contar uma história. Eu gosto de café frio. Não faz isso comigo, não. Deixa ele esfriar aqui. Valeu, obrigado. Não, obrigado. Show, show. De verdade, coração, um abraço. Não tem problema algum. E o Lênio, ele se preocupa com muitas questões. Aqui uma questão interessante que diz com o fato dos nossos políticos, deputados e senadores, entenderem que, se a lei autoriza o pagamento de passagens aéreas para eles, suas respectivas esposas ou maridos e seus filhos, isso é suficiente para autorizar o Estado a emitir passagens aéreas para essas pessoas. Porque se a lei ela autoriza a emissão de passagens aéreas, o aspecto moral, o aspecto ético desta autorização não pode ser sindicado pelo direito, não caberia ao direito. Não é moral, ele até usa uma expressão, entre aspas, aqui, não é moral, mas é legal. E Lênin, então, vai dizer, não, calma, não é legal. Pode ser legal, assim, para o parente que viaja de avião, mas não está de acordo com a ordem jurídica. E ele, então, nos convoca a pensar essa ordem jurídica. Essa convocação dele ela tem muito a ver com a própria ideia de organização do sistema de justiça. Ele diz aqui, hoje ninguém nega que o direito seja um sistema composto por regras e princípios. E esse é um dos grandes riscos que nós enfrentamos, porque as pessoas não negam que vivemos numa democracia, não negam que estamos sob o Estado de Direito, não negam a República, não negam que o direito é um composto, um complexo de normas e princípios, mas, na prática, negam tudo isso. Então, hoje, ninguém nega que o direito seja um sistema composto por regras e princípios. O que ocorre é que, dependendo como se olha os princípios, estes perdem essa aludida normatividade, transformam-se em enunciados performativos, ou mantras, ou expressões com forte anemia significativa. Essa expressão que o Lênio usa é uma expressão também muito usada pela professora Flávia Piovesan nos estudos sobre o direito internacional dos direitos humanos, a baixa densidade normativa de determinadas categorias, no nosso caso de hoje, da categoria sistema acusatório. Segue ele. É dizer, se pensamos os princípios como valores, meros postulados ou mandados de otimização, sua normatividade se fragiliza muito. E aí a fábrica de princípios não para.
ele vai com o panprincipiologismo, ocorre uma fragilização daquilo que é o ponto central do direito pós-bélico. Direito pós-bélico é o direito pós-Segunda Guerra Mundial. É desse que nós estamos tratando hoje aqui. Eu não estou falando de sistemas processuais em Roma. Eu não estou falando em sistemas processuais na Grécia, muito menos entre os povos germânicos, no século XV, XVI. Não estou me referindo a Lex Carolina, estou falando do Brasil em 2013. Sistemas processuais no Brasil em 2013. E aqui o Lênio, muito preciosamente, indica isso. Ocorre uma fragilização daquilo que é o ponto central do direito pós-bélico, como diria Mário Lozano, importante pensador italiano, grande nome da teoria do direito. O seu elevado grau de autonomia. Qual é a característica do direito pós-Segunda Guerra Mundial? O seu elevado grau de autonomia. Mas aí o Lênio segue. Repito o que já disse em outras colunas, direito não é moral, não é sociologia. É um conceito interpretativo e é aquilo que é emanado pelas instituições jurídicas, sendo que as questões a ele relativas encontram necessariamente respostas nas leis, nos princípios constitucionais, nos regulamentos e nos precedentes que tenham DNA constitucional, e não na vontade do aplicador. E eu sublinho isso, e não na vontade do aplicador. Um dos pontos centrais na formulação de tese sobre sistemas processuais é exatamente como controlar o enorme poder que tem um juiz de decretar uma prisão, de condenar alguém, e não fazer isso contra um conjunto de regras e princípios da ordem jurídica que não autoriza, por exemplo, uma condenação fundada em prova obtida por meios ilícitos. Como exercitar este controle? E o Lênio está nos dizendo aqui uma forma de exercitar esse controle, é entender que o direito ele não pode se confundir com a nossa vontade pessoal, com aquilo que eu gostaria que fosse o direito, com aquilo que eu gostaria que fosse o estatuto jurídico do juiz. Quais são os poderes de que eu disponho no processo penal? Eu gostaria de ter os poderes tais e quais. Eu sei que aqui há juízes nesse tribunal que expressam com muita frequência essa vontade, se reúnem até com a presidente do tribunal para reclamar uma maneira mais eficaz de atuar na fase pré-processual. E essa, eu te digo, desembargador Verani, essa iniciativa ela é antirrepublicana, antidemocrática e viola o Estado de Direito. É falta de compreensão que o direito não é a minha vontade, que o direito está para além da minha vontade, e que, se eu quero ser juiz numa democracia, o meu primeiro dever é de obediência ao direito. Meu primeiro dever é de obediência ao direito. E o Lênio vai pontuar isso muito bem. Ou seja, prossegue ele aqui, o direito possui, sim, elementos fortes, decorrentes de análises sociológicas, morais. Só que estas, depois que o direito está posto, nesta perspectiva de paradigma do Estado de Direito, não podem vir a corrigi-los. Então, o direito não está desligado da moral, por isso os senhores senadores e deputados não podem, com base numa autorização, usar o dinheiro do Estado para pagar passagens para as suas mulheres e maridos de retorno às suas cidades de origem. Há elementos que no direito impedem isso, mas o direito não é a vontade individual do aplicador. Não é preciso reprisar o que tem tanto feito, o direito não ignora a moral, pois o conteúdo de seus princípios depende dessa informação. Todavia, quando o direito é aplicado, não podemos olvidar dos princípios, tampouco aceitar que eles sejam qualquer moral. E mais adiante, o professor Lênio vai mencionar um princípio importante para resolver o caso das passagens aéreas, que é o princípio republicano que se aplica ao nosso tema, sistema de justiça criminal, sistema acusatório. Então, colocando as coisas nessa fase inicial da minha fala, de maneira ainda mais clara do que eu penso ter colocado até agora, sistemas processuais são tipos ideais pelos quais eu analiso a maneira como as comunidades organizam seus sistemas de justiça criminal para
aferir a responsabilidade penal das pessoas, para, de maneira legítima, estabelecer esta responsabilidade penal. Os sistemas processuais, eles são importantes, porque eles são termômetro da nossa fidelidade como sociedade, enquanto sociedade. Há parâmetros que formam o Estado de Direito, há parâmetros de constituição do Estado de Direito. Eu ia iniciar a fala de hoje dizendo que os juízes são o porta-voz do Estado de Direito. Era uma maneira carinhosa que eu tinha pensado em me dirigir aos colegas novos, que é uma honra isso, ser o porta-voz do Estado de Direito. Então, eu falo agora. Então, os sistemas de justiça, eles têm que guardar fidelidade com o Estado de Direito. Esses sistemas de justiça analisados, avaliados, pensados idealmente, eles têm elementos comuns que nos permitem classificá-los. Estas classificações não são inúteis, elas são úteis, elas são necessárias e não podem ser arbitrárias. Tanto não são arbitrárias que são acolhidas pela ordem jurídica de diversos estados que transitaram do autoritarismo para a democracia. Esses significantes, acusatório e inquisitório, que podem não conquistar na doutrina uma unanimidade, um consenso absoluto relativamente aos seus significados, dispõe, no entanto, de um consenso relativo bastante compartilhado. Sabe-se que determinados comportamentos claramente são acusatórios, outros comportamentos claramente são inquisitoriais. Portanto, compreender isso nos ajudará a entender o funcionamento do sistema de justiça e a trabalhar no sentido de aproximar a justiça criminal concreta, no Juizado Especial Criminal, na Vara Criminal, no Supremo Tribunal Federal, dos parâmetros estabelecidos pela ordem constitucional e pelos tratados de direitos humanos. Então, não dá para dizer que tem importância menor, como eu ouvi sexta-feira da semana passada, assustado. Eu me dei o trabalho, Verano, de trazer aqui, só para... Porque eu fiquei muito mal impressionado. Muito mal impressionado. Não devia, como uma professora já tinha me alertado, você não deve se impressionar com essas coisas. Mas eu fiquei por quê? Porque depois que eu deixei o Tribunal de Justiça, eu passei a me dedicar quase integralmente à pesquisa jurídica. E passei a conviver, por exemplo, com pesquisadores. Vou citar aqui um Márcio Geraldo Arantes Filho, que tem um trabalho publicado por uma editora, Brasília, Gazeta Jurídica, chamada Interceptação de Comunicações entre Pessoas Presentes. Um trabalho de 2013, eu recomendo a leitura. Eu vou repetir. Márcio Geraldo Arantes Filho, a interceptação de comunicações entre pessoas presentes. É válida a interceptação de comunicação entre pessoas presentes? Ela pode ser usada para algum fim no âmbito processual penal? Pois bem, o trabalho do Márcio, o próprio Márcio é um profissional altamente qualificado, o trabalho do Márcio é de altíssimo nível, ele faz distinções entre meios de investigação da prova e meios de prova, distingue fontes de prova, meios de prova, ele a partir de um pensamento analítico muito respaldado, muito fundado, ele nos traz bases para uma atuação segura neste campo tão delicado que é o campo da prova penal, como já havia definido Carnelucci, e é um dos jovens professores brasileiros aí que se destaca. O Ricardo Jacobsen Glockner, do Rio Grande do Sul, com seu Nulidades no Processo Penal, Introdução Principiológica à Teoria do Ato Processual Irregular, promove discussões sobre temas que a tradição do processo penal brasileiro, essa tradição superficial, e eu estou fazendo uma crítica, é uma tradição superficial, não discute. Vou repetir, Nulidades no Processo Penal, é de 2013, editora Podium, Ricardo Jacobsen Glockner. Ele vai nos mostrar, por exemplo, que aquela expressão são inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, esse inadmissíveis, ele tem um sentido que é muito distinto daquele toda decisão deverá ser fundamentada sob pena de nulidade.
Então, há uma categoria. Está contemplada no artigo 93, inciso 9, toda decisão deverá ser fundamentada sob pena de nulidade. Uma outra categoria está contemplada no inciso 5º, 56 do artigo 5º. São inadmissíveis no processo as provas obtidas com meios ilícitos. São duas coisas diferentes, são duas espécies de um gênero chamado invalidade. São Flamengo e Botafogo do gênero da invalidade. A inadmissibilidade tem um regime jurídico próprio, a nulidade tem um regime jurídico próprio. Admite-se a sanação das nulidades, uma sentença absolutória sem fundamentação, que não seja impugnada por ninguém e que transite em julgado, ela se consolida, faz coisa julgada material e, mesmo sem fundamentação, ela se torna a decisão definitiva do caso concreto. Não há como rescindir esta sentença absolutória sem fundamentação transitada em julgado. Uma prova obtida por meios ilícitos, quer ela ingresse numa investigação criminal, quer ela ingresse no processo penal, no processo de execução penal, não interessa em que lugar, ela é inadmissível, ela não pode ser avaliada, a rigor não deveria ingressar. No entanto, se ela frauda, se ela consegue superar os bloqueios ao seu ingresso, ela não pode ser considerada e, efetivamente, ela não pode ser considerada. São consequências jurídicas diferentes. Então, a palavra inadmissíveis, do inciso 56 do artigo 5º, não é uma outra maneira de se referir à nulidade. Diz com algo diferente que tem uma trajetória e uma história no estudo das teorias da invalidade muito peculiar e que não pode ser desconhecida de profissionais que estão lá no front, estão atuando e têm que saber qual é a relação deles com os tipos ideais daquilo que eles fazem. Fundamentar, não fundamentar, admitir ou não admitir determinada prova. E o Ricardo produz um trabalho de alto nível. Há um outro, Frederico Valdez, que apresentou um trabalho fantástico, um juiz federal, sobre poderes do juiz de produzir provas de ofício. Eu sequer concordo com ele, mas o trabalho dele é muito bom, é de alto nível. E, lamentavelmente, esse trabalho de alto nível circula pouco. Gazeta Jurídica, editora News Podium, Brasília Jurídica, terrível, circula um pouco, e o que circula muito circula exatamente neste fast food jurídico, como diz o Salo de Carvalho, que é complicado. Eu fiz aqui uma anotação de pelo menos 8 autores diferentes brasileiros que estudam a questão da organização da justiça criminal e nos mostram, fui desde do Arno Vellen ao José Reinaldo Lima Lopes, tem Bruno Feltler, da prova como objeto de análise da praxe inquisitorial. Está cheio de gente que estuda o tema dos sistemas processuais, mas que não é lido. E aí a gente fica com o superficial, imaginando que esse superficial ele vai dar conta dos nossos problemas. Ou, como disse o Leno Streck, a gente acaba, ao não avançar nos estudos do tema, oferecendo condições para que a vontade individual do aplicador se sobreponha a um determinado arranjo institucional que não existe ao acaso. Não é a mesma coisa ser juiz hoje e ser juiz em 1970. Se a gente não conseguir sentir isso, Verânia, estamos perdidos. Se não se conseguir ter muito clara essa distinção, estamos perdidos. Do ponto de vista do sistema acusatório, o pensamento jurídico dos últimos 50 anos desenvolveu a respeito das suas características. O que pode ser esse sistema, idealmente pensado a partir desses tratados internacionais, idealmente pensado a partir da Convenção Interamericana, do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos? Porque, volto a dizer, aqui não é a vontade de Geraldo ou do José. Aqui há uma determinada arquitetura institucional que é o fruto de décadas de trabalho, de acertos e de erros que vão sendo corrigidos pela doutrina e pela jurisprudência, particularmente pela jurisprudência dos tribunais internacionais. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O que caracterizaria isso? Em primeiro lugar, a ideia central do sistema acusatório é a ideia de um sistema de administração da justiça que equilibre as forças processuais. A justiça criminal deve estar organizada de tal maneira
que as duas forças processuais antagônicas, a acusação e a defesa, estejam equilibradas. Na base disso está o princípio republicano, de que todo poder deve ser controlado. Todo poder deve ser controlado. Este equilíbrio das forças processuais, um autor alemão chamado Bernhard Schunemann, ele diz que é a resposta que o sistema acusatório dá aos modelos inquisitoriais que se caracterizaram pela aglomeração quântica das forças processuais no polo acusador. Uma característica do sistema inquisitorial é exatamente essa, a aglomeração quântica de poderes no polo da acusação. Uma aglomeração quântica que, historicamente, ela se tornou visível por uma identidade de acusador e julgador, mas que, ainda que se separe o acusador do julgador, ela pode se tornar, ela pode existir, essa patologia acusatória, essa característica inquisitória, ela pode estar presente relativamente a um acusador específico. Eu posso ter um acusador e ter um juiz absolutamente imparcial, um juiz comprometido com a tarefa de ser o garante dos direitos humanos, e esse juiz não ter condições concretas de cumprir essa função. Ele não ter condições concretas de cumprir essa função, porque há uma concentração de poderes do lado da acusação que torna impossível equilibrar esse sistema. A Constituição italiana, o artigo 111 da Constituição italiana, foi modificado em 1999 para incorporar à Constituição italiana uma categoria muito importante, particularmente para o processo civil, para o processo não penal, que é a categoria do justo processo, aquela que vai empoderar o juiz para que ele possa ser instrumento de uma justiça material no campo extrapenal. Mas, como esse artigo 111, ele lida, o artigo 111 da Constituição italiana, ele lida tanto com o processo não penal, civil, trabalhista, como com o processo penal, para evitar uma interpretação de que esse dispositivo poderia mudar a relação do juiz penal com o caso penal, outros dispositivos foram acrescentados, e um deles buscava o equilíbrio das forças processuais entre a acusação e defesa, deixando muito claro, também uma novidade, digamos, do ponto de vista da Constituição italiana, que tem que haver paridade de armas. Então, há um inciso, salvo engano, inciso 5 do artigo 111 da Constituição italiana, introduzido nesta Constituição pela emenda de 1999, que vai dizer o seguinte: no processo penal, para além do contraditório, porque aquilo já estava consagrado na Constituição italiana de 1948, desde a sua origem, para além do contraditório, é necessário que se implementem medidas concretas para assegurar a paridade de armas. E a ideia da paridade de armas é exatamente essa. A paridade de armas é como a cara de uma moeda. Tem cara, tem coroa. Qual é a coroa da moeda? A aglomeração quântica de poder. Uma parte superpoderosa, uma defesa, se pudéssemos imaginar isso, uma defesa com poderes que inibiriam o exercício da ação penal, ela não seria admissível numa estrutura de processo penal na República. A ação penal ela é assegurada, no caso, até o artigo 112 da Constituição italiana vai lá e diz: a ação penal é obrigatória, trata da ação penal, é o nosso equivalente, o equivalente deles ao nosso artigo 129, inciso 1. Só que o nosso não fala em obrigatoriedade da ação penal, o deles lá fala. Mas a ação penal está assegurada pela Constituição, portanto, você não pode ter um dispositivo qualquer constitucional que inviabilize o sucesso da ação penal. Então, eu ofereço ao Ministério Público a ação penal, desde que, concretamente, ele nunca tenha sucesso. Não pode ser assim. Eu não posso ter aglomeração quântica de poder em qualquer polo do processo. Então, esse equilíbrio de poderes ele é fundamental na estrutura acusatória. A estrutura acusatória, a estrutura como conexão de elementos. Um processo
cujos elementos vão se vinculando uns aos outros, vão se relacionando internamente, ele tem que ser pensado conforme a estrutura acusatória, a partir desta ideia de equilíbrio. E esta ideia de equilíbrio, ela é uma ideia que transcende aquilo que nós comumente chamamos de processo. Esta palavra processo, ela é insidiosa para nós, ela faz pouco sentido no ambiente internacional. Ela diz pouco, quer em um modelo adversarial, não adversarial, anglo-americano, quer no modelo mesmo de origem nossa. Porque o que nós chamamos de processo, tradicionalmente é chamado, fora desse ambiente brasileiro, brasileiro e até uns 40 anos italiano, é chamado de juízo oral. Juízo oral. Por quê? Porque toda a persecução criminal, todo o arco de persecução criminal tende a incidir, ou potencialmente incide sobre direitos fundamentais. Então, o princípio do devido processo legal não é um princípio do devido processo legal, somente o processo imaginado a partir da dedução de uma pretensão acusatória até a emissão de uma sentença ou seu trânsito em julgado, somente o processo estaria demarcado pelas normas do devido processo legal. Não. A ideia aqui é de atribuição de responsabilidades penais. Onde qualquer que seja o espaço jurídico em que se pense a atribuição de responsabilidades de natureza jurídico-penal em caráter provisório, prisão em flagrante, em caráter definitivo, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, aqui incidem as regras do devido processo legal. E lá em 1990, o ministro Celso de Mello já tornou isso muito claro quando ele enunciou a melhor interpretação deste inciso 56 do artigo 5º que eu já mencionei. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O ministro Celso de Mello disse, olha, aqui a expressão processo significa todo o arco da persecução criminal, são inadmissíveis no inquérito, as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis em quaisquer procedimentos preliminares da investigação, provas obtidas de forma ilícita. Então, essa palavra processo, para a gente, ela é um elemento dificultador que vocês terão que superar, porque é inevitável a irradiação dos efeitos das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o processo penal brasileiro. Experiência algo que não era comum na carreira do Verani, não sei se algum dia ele se deparou com isso na vida, imagino que nunca, ele depois diz, mas que vai ser muito comum na vida de vocês. Poxa, eu estava fazendo algo assim, vou dar um exemplo. Eu prendia, eu soltava, até o fim do processo. De repente, agora, o artigo 319 do Código de Processo Penal me oferece outras alternativas, mas outros dispositivos do Código de Processo Penal me dizem, eu estou te oferecendo um leque de alternativas, mas estou determinando a você que, antes de ordenar a prisão preventiva, avalie o cabimento daquelas alternativas. Essa forma de raciocinar, que foi contemplada pela Lei 12.403, decorre de uma ordem da Corte Interamericana ao Estado brasileiro. Uma ordem muito simples. A Corte Interamericana, por meio de um informe, disse ao Estado brasileiro: adequem-se às regras de Tóquio, ofereçam alternativas no âmbito da cautelaridade, alternativas à prisão preventiva. Então, isso aí já é uma influência da Corte Interamericana. Isso vai ser comum na vida dos juízes em todos os âmbitos, no âmbito civil, no âmbito trabalhista e também no âmbito empresarial, no âmbito penal. Então, voltando ao ponto, essa ideia da paridade, do controle sobre a quantidade de poder disponível, ela afeta todo o arco da persecução criminal. E isso, Verani, é uma grande novidade, é a maior de todas as novidades no processo penal brasileiro, sob a ótica dos sistemas processuais, porque nós aprendemos a pensar o nosso processo penal numa estrutura bifásica. Uma estrutura
montada numa primeira etapa de investigação, orientada à reunião do suporte mínimo probatório, as bases informativas para o exercício da ação penal, e uma segunda etapa que seria o processo. Essa estrutura bifásica, Franco Cordeiro irá dizer, numa obra relativamente recente, essa estrutura é uma estrutura inquisitorial, inevitavelmente inquisitorial, porque ela fortalece o elemento de conhecimento contido na fase preliminar, no nosso inquérito policial. O poder de formar a nossa convicção que as investigações criminais têm, ele se fortalece de maneira extraordinária e ele diminui os efeitos de uma intervenção defensiva ao longo do processo. O contraditório, ele não consegue impactar em estruturas bifásicas da mesma maneira que ele impacta e acaba sendo decisivo em estruturas acusatórias. Então, não há processo acusatório que possa contemplar uma estrutura bifásica montada numa etapa de investigação, estou usando como exemplo aqui o inquérito policial, ou seguida de uma etapa processual. Isso que eu estou te dizendo para vocês, isso não é novidade no mundo jurídico, só é novidade no Brasil. Enorme, porque não está nos manuais. É como se nós, aqui no Brasil, continuássemos imaginando que o Sol gira em torno da Terra. É isso mesmo? O Sol gira em torno da Terra? Era isso. Agora não é mais, né? Depois descobriu-se que não, mas nós, no âmbito dos sistemas processuais, continuamos imaginando isso. Aqui, mas só aqui, o que dá a medida da nossa ignorância. Dá a medida da nossa ignorância. Essa estrutura bifásica é chamada por Alberto Binder de modelo inquisitorial reformado, típico dos modelos processuais que não conseguiram avançar na direção do Estado de Direito e da ideia republicana de controle do poder. Então, o que se consensuou, o que se estabeleceu como um consenso para efetivamente controlar esse elemento poderoso, né, esse elemento de distorção poderoso que é a aglomeração quântica de poder. Uma estrutura trifásica. São inúmeros autores que falam disso. Eu posso depois, Verane, se você quiser deixar um texto específico sobre isso, para a disposição dos colegas magistrados. Aí são inúmeros autores. É aquela história, isso é o que se diz em todo lugar. É impressionante, mas aqui não tem. Essa estrutura trifásica, uma estrutura de investigação, uma segunda etapa de admissibilidade da acusação, de discussão sobre a acusação, e a terceira etapa, a do juízo, do debate, a do juízo oral, a da produção da prova. Então, eu tenho 3 etapas. E não é essa mudança de 2 etapas para 3 etapas não é uma questão estética ou cosmética do processo penal. Ela é estrutural. É como se tomássemos uma decisão de derrubar ou não derrubar o viaduto aí, como é o nome desse viaduto? Da perimetral. Eu derrubo o viaduto da perimetral e não deixo uma via de acesso ao outro lado, eu paro o trânsito. Então, essas decisões, elas não são... Eu vou tirar o viaduto da perimetral só porque eu quero ter uma vista mais bonita para a Baía da Guanabara. Não é questão... Aí seria uma questão estética. Agora, estrutural. Eu tiro o viaduto da perimetral e, ao mesmo tempo, produzo um túnel que vai me dar um ganho de qualidade de vida em diversos aspectos, permitindo a mobilidade urbana, uma melhor mobilidade urbana e também atendendo a outros interesses que podem ser também estéticos, não tem problema algum. Mas o que é estrutural numa via é que ela consiga ligar as pessoas, fazer com que elas saiam do ponto A para o ponto B na melhor condição possível, no menor tempo, etc. Isso é estrutural. Então, a mudança do bifásico para o trifásico é a mudança estrutural. Essa mudança estrutural foi pensada de que forma? Ela é pensada de que forma? De que maneira ela é atuada no processo penal sob a feição acusatória? Os interesses de pesquisa da verdade, porque é uma característica dos modelos acusatório e inquisitório que é comum aos dois, que nos 2 sistemas a legitimação da decisão do juiz está fundada numa verdade. O juiz decide, condena José porque roubou o carro de João,
porque ele se convenceu, por meio das provas tais e quais, que José roubou o carro de João. Houve um roubo do carro do João, e o José é o autor deste roubo. Tanto o modelo inquisitorial como o modelo acusatório têm a mesma base de fundamentação de legitimação, que é a busca da verdade, o fato da sentença expor uma verdade sobre o acontecimento levado ao conhecimento do juiz, que tem relevância penal. Então, no modelo acusatório, a primeira etapa da investigação de pesquisa é uma etapa que é aberta tanto à acusação como à defesa. E aqui no atual Código de Processo Penal tem um artigo tímido, o artigo 14, que diz que o indiciado pode requerer diligência ao delegado que as deferirá ou não. Isso é inconstitucional. Inconstitucional o delegado chegar e falar, ignorar o requerimento de diligências da defesa, indeferir sem fundamentação. Isso é inconstitucional, hein? Não há paralelo nas democracias, naquelas democracias que devem ser respeitadas, de uma atuação defensiva na fase da investigação que não seja respeitada e que não seja capaz de jurisdicionalizar questões que são importantes para a descoberta da verdade do ponto de vista defensivo. No projeto de novo Código Penal, de novo Código de Processo Penal, tem lá a previsão, ainda que tímida, da chamada investigação defensiva. Nos demais estados que são estados que aderem a um modelo acusatório de processo, a investigação defensiva já é uma prática bastante conhecida. A investigação defensiva não pode inibir a investigação da acusação, não pode inibir a descoberta dos fatos, não pode ser um elemento de inibição no sentido de constranger ilegalmente, ou criar embaraços, ou eternizar a investigação criminal. Tudo é uma questão de prática, de tempo e de mentalidade. Ela tem que ser um instrumento a favor da defesa, para que a defesa possa ter elementos de equilíbrio na investigação. Dentro da investigação, muitas coisas acontecem. Vou falar delas agora. Mas um sistema acusatório necessariamente deve contemplar uma investigação defensiva, como também deve contemplar uma investigação que vai cumprir funções acusatórias e que tenha condição de levar isso adiante. É inimaginável um modelo acusatório de processo em que o Ministério Público não disponha, de fato, de recursos para estar em juízo, recursos técnicos, recursos de material, etc., etc. Então, tem esse espaço da investigação. Atualmente, essa é uma tendência, e vocês vão viver isso, um número significativo de casos penais são resolvidos no inquérito. Do ponto de vista das estruturas, conforme o Estado de Direito, mais transparentes, mais republicanas, isso aparece muito claramente. Isso vai aparecer muito claramente. Mecanismos, agora foi editada uma lei 12.850, lei do crime organizado, que vai falar de técnicas especiais de investigação. Esses mecanismos que são associados às técnicas especiais de investigação, delação premiada, infiltração de agentes, a transação penal no âmbito dos juizados especiais criminais, a possibilidade prevista no projeto de Código de Processo Penal do acordo sobre a pena em crimes com pena de até 8 anos, a tendência de expansão disso, há todo um conjunto de técnicas que estão orientadas a dispensar o processo de conhecimento condenatório, a resolver o caso penal com dispensa desse processo de conhecimento condenatório. No âmbito dos juizados especiais criminais, isso é muito flagrante, conciliação civil, transação penal e suspensão condicional do processo, e daqui a pouco, entre nós, outras tantas técnicas vão surgir e se desenvolver no próprio campo do processo de conhecimento, que não há recursos suficientes para sustentar uma justiça criminal que processe todos os casos. A hipótese brasileira é mais séria, porque a maioria dessas técnicas de resolução na fase do inquérito são empregadas informalmente, de maneira oculta, sem controle judicial. Houve um momento aqui, fizemos uma pesquisa, agora desembargador Joaquim, é isso? Foi promovido? Joaquim Domingos. E eu, desembargador Joaquim Domingos, num determinado ano, aqui na cidade do Rio de Janeiro, havia 193 mil inquéritos e 3 mil processos. Aquele ano produziu 193 mil inquéritos.
Aqueles 193 mil inquéritos na cidade só produziram 3 mil processos. Quando se faz uma análise desse tipo de situação, se percebe que, dos 190 mil inquéritos remanescentes, um número muito grande deles foi resolvido por meio de técnicas que não são as técnicas que o Estado de Direito contempla. E, se o juiz quiser trabalhar na inocência, pode até acreditar que isso não existe, mas é assim mesmo, até para dar conta da demanda que existe aí. Então, a investigação criminal vai ter essa característica. Já na investigação, um conjunto de poderes maiores para a acusação e a necessidade de fortalecimento da defesa. E tudo isso, num espaço extremamente delicado, deságua na segunda etapa do processo acusatório, que é a etapa da admissibilidade da acusação. E é onde entram vocês. Algumas decisões importantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, entre elas o caso Barreto Leiva, já marcam a posição do juiz no processo penal, independentemente do que pensa, com todo respeito, o ministro Joaquim Barbosa. O juiz no processo penal, ele, em um sistema acusatório, que é o sistema que a Corte Interamericana definiu para o processo penal, para aqueles estados sujeitos à sua jurisdição, vinculados ao Pacto de São José da Costa Rica, atribui ao juiz a tarefa de ser o responsável pela manutenção deste equilíbrio, que vai desde a análise da admissibilidade da acusação, a análise da qualidade do material que as partes trazem. Então, desembargador Paulo, só para citar esse ponto, o juiz, de acordo com o modelo acusatório, não pode ser um juiz da pesquisa da verdade, porque o papel dele é avaliar se a pesquisa da verdade que as partes empreenderam está adequado ou não às regras do devido processo legal. E a segunda etapa é a etapa em que ele vai cumprir este papel. Ele, na primeira etapa, cumpre este papel filtrando as medidas cautelares que as duas partes, eventualmente, solicitem a eles dentro da reserva constitucional de função do juiz. E, nesta segunda etapa, ele será o filtro das acusações. E aí entra mais uma novidade, estou caminhando para o fim dessa nossa conversa, que é o papel da presunção de inocência. São inúmeros os trabalhos brasileiros que vêm dizendo o seguinte: o que é necessário para o recebimento da denúncia ou queixa? Que haja indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Essa é a nossa tradição, fundada exatamente nessa estrutura inquisitorial reformada, essa estrutura inquisitorial contemporânea. Sob a presunção de inocência, o que dizem os tribunais internacionais e como a Corte Interamericana tem marcado a sua posição de forma muito séria. A presunção de inocência exige, para a admissibilidade de uma acusação, que esta acusação, que o lastro de informações que apoia esta acusação tenha uma força de convencimento bastante significativa, capaz de excluir, num primeiro momento, a hipótese de inocência do acusado. Não bastam indícios de autoria. Se nós quiséssemos usar as expressões muito comuns ao nosso processo penal, da prisão preventiva, indícios suficientes de autoria, de outras tantas medidas cautelares, da medida de pesquisa de prova, lá, da interceptação telefônica, fundadas razões, indícios suficientes, essa ênfase é dada exatamente em defesa da presunção de inocência. Uma real presunção de inocência não admite que se instaure uma acusação, um processo penal, sem um forte poder de convencimento daquela hipótese acusatória com lastro nas informações obtidas. Esse papel do juiz é muito importante e aí substitui as etiquetas e carimbos. Na minha época era carimbo. Você carimbava, não é isso? Receba a denúncia, Roberto? Um carimbo, agora etiqueta. No modelo acusatório, essa coisa muda completamente de figura. É preciso uma decisão fundamentada dizendo que essa hipótese tem um lastro de convencimento bastante forte. Há um livro que foi lançado no ano passado em homenagem ao Juarez Tavares, ao professor Juarez Tavares. Neste livro tem um artigo do Bernard Schunemann sobre processo penal. E neste artigo tem essas informações
sobre a presunção de inocência e como o mundo inteiro interpreta a presunção de inocência. Mais uma vez, nós temos a interpretação que eu chamo de interpretação jabuticaba da presunção de inocência, porque é aquela que só existe no Brasil. E a terceira etapa da produção da prova. Essa é a etapa mais delicada, Baldez, e com ela eu termino aqui a minha fala, no modelo acusatório. Por quê? Porque ela divide mesmo a doutrina. Ela divide mesmo a doutrina. Por mais que, na minha opinião, um juiz não deva ter nenhum tipo de poder instrutório, a doutrina hoje ela está muito dividida a respeito, fazendo a distinção entre a atividade de pesquisa da prova e a atividade de prova propriamente dita. E em modelos processuais que têm uma ação penal orientada pelo princípio da obrigatoriedade, uma ação penal pública ela é obrigatória, esses modelos processuais, segundo parte da doutrina, e aí eu citaria o próprio Schunemann, mas citaria também Jorge Figueiredo Dias, citaria o Ennio Amodio, jurista italiano, eles vão dizer o seguinte: se você tem uma ação penal orientada por um princípio de obrigatoriedade que implica que, entre as suas implicações, tem lá a de que o Ministério Público não pode desistir da ação penal proposta, uma maneira de se fraudar essa desistência da ação penal seria o Ministério Público abdicar da produção da prova. Abdicar da produção da prova, o que contrariaria essa orientação que tem lá a sua razão de ser. A obrigatoriedade da ação penal pública tem uma razão histórica, basta ver aí o Holocausto para entender um pouquinho disso. Mas mesmo esses autores, e entre nós um extraordinário autor cuja presença aqui na Emerge eu recomendo, que é o Gustavo Badaró, professor da Universidade de São Paulo, mesmo esses autores que entendem que o juiz tem que cumprir, pode cumprir essa função. Eu tinha trazido um texto aqui. Nesse texto do Schunemann, ele usa uma metáfora da pesquisa do Santo Grau, de uma ópera de Wagner, em que o sujeito saía lá, o filho do principal personagem da busca do Santo Grau, saía com um poder, um enorme poder, o poder de resolver problemas nos reinos. Mas esse poder ele só exercia se ninguém perguntasse quem ele era. Então, o Schunemann vai dizer a função do juiz criminal, que não tem algum tipo de atividade probatória, acaba sendo um pouquinho essa. Ele vai resolver os problemas, mas não pode fazer uma pesquisa sobre a informação. Como é que fica isso? Mas Schunemann vai dizer, é preciso ele, o Ennio Amodio, o Figueiredo Dias, o Gustavo Badaró, eles irão dizer, é preciso entender que essa atividade de pesquisa da prova pelo juiz é uma atividade supletiva, nunca substitutiva da atividade acusatória. E, mesmo assim, ela vai se dar naqueles casos em que as explicações apresentadas elas são absurdas, elas são efetivamente absurdas. Então, não é qualquer iniciativa probatória. Mas é um ponto ainda bastante delicado no âmbito do sistema acusatório, contemporaneamente, sobre o qual não há um consenso arraigado. Do meu ponto de vista, Franco Cordeiro defende isso também. Franco Cordeiro, nas obras mais recentes, defende um remanescente poder investigatório do juiz. Do meu ponto de vista, isso poderia ser compensado e dispensado por um fortalecimento das condições de atuação das partes, do Ministério Público e da defesa no processo penal. É o meu ponto de vista, também é do professor Jacinto, é o do professor Ferraioli. É isso. Né? Não há, no tocante aos poderes instrutórios do juiz, no campo da busca da prova e não da pesquisa da existência da prova, não há um consenso alargado. Em linhas gerais, qual a ideia? E com isso eu termino, Baldez. Um processo penal acusatório, na perspectiva contemporânea, ele é pensado a partir dos princípios republicanos de equilíbrio no exercício do poder,
para que não haja um fortalecimento demasiado dos polos envolvidos nesse processo e que a resolução da causa, quer por meio de acordo, quer por meio de uma sentença que diga condena ou absolvo, essa resolução da causa seja o fruto deste embate equilibrado entre os sujeitos processuais. Com isso, fica muito claro também que, onde não há defensoria pública, onde não há advogados atuando com competência, não há sistema acusatório, porque milagre também os juízes não podem fazer. Quero pedir desculpas a vocês por uma fala que é muito chata, que eu sei que é, mas, de verdade, eu tenho visto algumas falas e se o direito é entretenimento, eu prefiro fazer coisa diferente do direito. Tá? Muito obrigado.